Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Corte dos Livros Podcast. Hoje eu recebo aqui uma pessoa de peso, hein? Olha quanto livro tem aqui na mesa. Hoje a gente vai conversar com o Gustavo Ferreira. Ele é autor dos livros que estão aqui atrás de mim. Empresário, empreendedor. Ele atua como consultor de marketing de empresas no Brasil e fora do país, Canadá, Austrália, Estados Unidos. Então, assim, vai ser um papo incrível. Para começar, já encaminha esse podcast, curte o episódio, encaminha para o seu amigo, para sua amiga que é empreendedor, porque o papo vai ser bom. A gente vai abordar esse livro e todos os outros que estão aqui. Gustavo, obrigado pela participação, pelo ter acertado o convite. E bora bater um papo aqui sobre todas essas obras suas aqui e um pouco da sua trajetória também. Sim, legal disso. Obrigado. Bem-vindo. Espero que você aproveite bastante. Vai ser uma conversa bem bacana. Uma coisa bem legal que eu descobri há pouco tempo, o meu peso agora eu tenho 2 quilos em livro. Eu me senti tão importante. Muito bom, muito bom, muito bom. Que legal, Gustavo. Cara, vamos bater um papo então. Primeiro, pra gente começar, antes de entrar nas obras, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória lá, ali de trás, até a gente chegar nas últimas obras aqui, que esse é o último, né? O último lançamento seu, né? Ó, Cartas de Ouro, eu li, gente. Vocês viram lá, fiz review dele. Comentário, um baita livro pra você que é empreendedor. Mas conta um pouquinho, quem que é o Gustavo? Tá, então vamos lá. Vamos puxar desde lá de trás. Então, o Gustavo empreendedor, ele surge quando eu tinha 17, 18 anos. Então, eu sempre tive essa mente empreendedora de querer fazer grandes projetos, transformar o mundo. E por conta dessa vontade, das oportunidades que surgiram na minha vida, quando eu tinha 23 anos, já tinha quebrado 2 empresas. Começou cedo. Pois é, comecei bem, mas foi justamente essas experiências que eu passei. Na época eu não sabia as habilidades que eu precisava para construir uma empresa de sucesso. Mas o que começou a acontecer desde aquela época? Tanto nas minhas próprias empresas, como nas empresas que eu já comecei a ajudar, eu vi uma série de desafios que as empresas passavam que faziam elas prosperarem ou não. Eu fui pro lado que não deu certo. Mas eu também aprendi muitas coisas que davam certo porque eu já auxiliava empresas. E aí em 2012 eu comecei a estudar o marketing digital. Em 2014 eu comecei realmente eu entrei de fato e me lancei como copywriter. Aí em 2015 escrevi o meu primeiro livro, que foi o Palavras que Vendem Milhões, porque muita gente começou a me perguntar como copywriting era muito novo no Brasil. Sim. O pessoal começou a me perguntar, Gustavo, ensina sobre copy. Então, parte do meu posicionamento aqui no Brasil surgiu justamente de começar a ensinar sobre copywriting. Eu atendia meus clientes e também comecei a ensinar. E aí surgiu, em 2015, Palavras que Vendem Milhões, o primeiro livro. E na época, o tema gatilhos mentais, ele era muito, muito novo, né? E hoje ainda continua novidade para muitas pessoas, né? Mas naquela época ainda era a maior novidade de todas. Começaram a me falar, Gustavo, me ensina sobre gatilhos mentais. E só que naquela época tinha muito conteúdo muito ruim sobre o assunto. Eu falei, gente, então tá bom. Para de me encher o saco. Eu vou escrever um livro sobre gatilhos mentais, só que não é essa comunicação mágica que você vai me dar uma palavra, vai aumentar 10 vezes as suas vendas. Isso existe, mas tem que ter toda uma estratégia por trás para te dar a robustez que você precisa para essa comunicação assertiva, persuasiva, realmente ter o resultado que você precisa. Então, em 2016, lancei o Gatilhos Mentais. Em 2019 saiu a versão impressa, então nesses 3 anos eu vendi ele online. E depois, em seguida, em 2017, E-mails que Vendem, né? Então, você cita bastante esses dois, né, nesse livro aqui. Exato. E o E-mails que Vendem, para mim, ele é muito importante, porque o e-mail marketing até hoje continua sendo o canal que gera 39 vezes mais ROI, mais retorno. 39? Comparado diretamente com redes sociais. Então, e-mail marketing morreu? Não morreu. O número de e-mails enviados ano a ano continua crescendo. Né? Então, o e-mail marketing ele faz parte das minhas estratégias base para construir uma empresa de sucesso. O Cartas de Ouro para Empreendedores, apesar de que eu lancei agora apenas em 2024, tecnicamente foi o meu primeiro produto digital que eu também lancei em 2015. Entendi. Eram 52 cartas e eu acabei compilando agora, né? Porque se eu fosse colocar tudo, ia ser um livro desse tamanho, ia ser uma bíblia. Bom. Então, o Cartas de Ouro para Empreendedores, eu compilei em 17 cartas que são a essência, realmente, das minhas melhores lições e experiências de empreendedorismo. E 10 anos depois, né? Praticamente, né? Então, toda a minha experiência desde então. Muito bom. Faltou algum livro? Não, faltou Storytelling. Gente, tem tanto livro! Eu nunca vi tanto livro na mesa aqui igual hoje. Faltou
o storytelling. Sim. E o Storytelling é um livro que eu escrevi junto com meu amigo Paulo Macedo, porque qual que é a melhor forma que você tem para influenciar uma pessoa positivamente para que ela tome uma ação de compra, ou seja, comprar o seu produto? Tá. Conta a sua história de transformação pessoal. Tá bom. Então, toda a ideia do storytelling é você criar uma narrativa que coloca o espectador na posição emocional ideal de compra. Perfeito. Então, tem vários modelos de histórias que vão ajudar você a criar várias histórias e vão ajudar você a vender mais. Resumindo, eu brinco que é uma bomba atômica da persuasão. Entendi. Na ordem, aqui, Gustavo, só uma coisa antes. Você falou sobre copy, né? Isso. Para a pessoa que está aqui e não entende muito, como que você explicaria o que é o copywriter? Copyright, então vamos lá. Copywriter é a pessoa que aplica as técnicas de copywriting. Copywriting para mim, eu não uso mais o termo comunicação persuasiva. Tá bom. Né? Copywriting para mim é a arte de você criar uma narrativa. Tá. Por isso existe o storytelling. Tá. Então você cria uma narrativa que influencia as pessoas positivamente para que elas entendam que o seu produto, o seu serviço vai transformar a vida delas. Entendi, perfeito. E então, assim, aí entra as definições técnicas, porque copywriting, raiz que a gente fala, é resposta direta. Tá bom. Qual que é a diferença de resposta direta e uma comunicação de branding? Branding é a história é o comercial da Coca-Cola na TV. Tá. Você não vai ver a Coca-Cola falando, vai comprar a Coca-Cola porque vai acabar. Não. Sim. Sempre vai ter Coca-Cola. A mesa do Natal, Exato. Família, então tudo. você cria um brand, ou seja, você cria uma imagem e você associa a sua imagem a uma emoção. E por que as pessoas continuam comprando Coca-Cola? Além do sabor que devem gostar. Sim. Por conta das associações emocionais. Tá bom, entendi. Qual que é a diferença da resposta direta? Tá. Olha, esse livro aqui, deixa eu explicar o Cartas de Ouro. Cartas de Ouro. Então, Cartas de Ouro para Empreendedores é um livro que vai ajudar você vai te dar ferramentas e estratégias para você crescer a sua empresa 10 vezes. Tá bom. Mas para isso, para você conseguir esses resultados, você precisa tomar ação. Se você não tomar ação, você nunca vai conseguir, sempre vai continuar no mesmo lugar. Tá bom. Então, o meu convite para você é você comprar agora esse livro. Tá. Boa. Porque se você tomar essa decisão agora, daqui a um ano, eu tenho certeza que você estará numa posição 10 vezes melhor do que você está hoje. Mas você precisa agir agora. Muito bom. Muito bom. Esse aqui? Gente, tô tomando bronca aqui nos bastidores aqui do Bruno, ó. Cartas de Ouro para Empreendedores. Ô, Gustavo, me diz uma coisa daqui. A gente se conectou no Instagram porque eu fiz a leitura, Sim. né? E eu gostei muito do livro porque eu achei que você desmistifica muita coisa. Como, por exemplo, você acabou de falar, o marketing digital não morreu. O e-mail marketing não morreu. Exato. Então você dá uma desmistificada em coisas que às vezes as pessoas ficam fantasiando o melhor cenário e a melhor estratégia. E você traz um pouco pro dia a dia. Tipo, não, cara, testa isso. Você ainda fala bastante sobre a importância de você testar Exato. vários modelos, né? Então, pensando nisso, nesse livro aqui, que é o seu último grande lançamento, né? A persona ideal para ele. Quem seria o público ideal? Eu acho que eu imagino, porque eu fiz a leitura, mas na sua visão, para quem que você escreveu esse livro? Olha, eu escrevi para empreendedores, pensando assim, público-alvo ideal. Tá. Empreendedores que já têm uma empresa estabelecida, tá bom. mesmo que estejam pequenos ainda. Então, são pessoas que precisam, já têm vendas acontecendo e precisam aumentar as vendas. Tá. Só que essa definição, ela serve tanto para quem está começando, tá bom. quanto para quem já está estabelecido. Tá. Porque é uma questão de qual momento você está. Particularmente, eu não recomendo para quem nunca empreendeu. Tá bom. Essa é a minha recomendação. Eu concordo com você. Porque você tem que estar um pouquinho já... Isso, você já precisa saber os fundamentos de ter uma empresa. Tá bom. Mas se você já tem mesmo que seja... Não importa se você fatura 500 ou R$1.000 por mês. Existem várias possibilidades. Tá. Mas tudo depende do momento que você está. Se você está no começo, eu vou colocar assim, faturamento até R$10.000 mês, R$100.000 ano. O que você precisa? Você precisa encontrar um caminho que vai te ajudar a validar um processo que funciona. O que é um processo que funciona?
é quando você manda a mesma mensagem repetidas vezes, ou você fala a mesma mensagem repetidas vezes, e as pessoas compram. Você sabe, se eu mandar, se eu conversar hoje com 15 pessoas e mandar essas mensagens, eu sei que das 15 pessoas, 3 vão comprar. Tá. E por que isso é importante? Porque você vai criar os seus sistemas. Até você chegar nesse patamar, nesse limiar de 100 mil. Então, gatilhos mentais ajuda muito, palavras que vendem também, mas tem principalmente o segundo capítulo, se não estou enganado, que fala, faça-os comprar. Sim. Então tem um capítulo falando faça-os comprar, que é justamente para te ajudar a criar essas mensagens de venda. Tá. Aí, qual que é o próximo passo? Então eu separo de 100 mil até mais ou menos 500 mil reais. Tá. Ou seja, você já encontrou um processo que funciona, então você tem outros mecanismos. Qual que é o mecanismo? É você começar a criar processos já um pouco mais automatizados, dependendo. Que, por exemplo, se você fala com 10 pessoas todos os dias, é você criar um sistema para você conversar com 100 pessoas todos os dias. E aí você chega nesse limiar de 500 mil. Então, tem estratégias de tráfego para trazer o maior número possível de pessoas para você. Tá, entendi. Muito bom. E aí são os degraus. Então, tudo depende do momento que você está. Tá. De 500 mil até 1 milhão, até 2 milhões mais ou menos, é o momento de escala. Então, agora você já encontrou um processo que funciona, você já encontrou um canal que funciona, ou seja, você já encontrou um canal de tráfego que funciona, agora você escala o máximo que você conseguir esse canal, mantendo a lucratividade. Tá bom. É onde você chega até o limiar de mais ou menos 12 milhões de faturamento no ano. Tá. Chegou em 12 milhões de faturamento no ano, qual que é o próximo passo? E tudo que eu tô falando tá no livro. Sim. Eu tô tendo uma sessão nostalgia que você tá falando, eu tô remetendo, já tenho algumas coisas para falar na sequência. Exato. Então, você chegou nesse limiar de 2 milhões de faturamento, qual que é o próximo passo? Eu tenho um capítulo que eu chamo da Casa do Dinheiro. Sim, a Casa do Dinheiro. Que é onde você começa a colocar os back-ends, ou seja, você cria já aquela complexidade um pouco maior de funis de vendas. Então, você cria ofertas muitas vezes high ticket, ou dependendo da sua estratégia, low ticket. Então esse momento de 2 milhões até 10 milhões, então você está validando outras ofertas e criando ofertas de back-end. Tá. Qual que é o próximo passo? De 10 milhões até 100 milhões. Qual que é o principal? Isso depende de empresa para empresa. Tá. Né? Então, estou dando aqui um mapa geral. De 10 milhões a 100 milhões, geralmente o que entra? Você colocar outros canais de tráfego. Porque até o momento, qual que é a sugestão que eu sempre dou? Domina um canal. Sim, por exemplo. Você bate forte nessa tecla. Exato. Né? Hoje, eu estou num momento que eu estou aprendendo a dominar o Instagram. Tá. Depois que eu dominar o Instagram, ou seja, tomando essas referências, quando eu chegar mais ou menos em 10 milhões de faturamento, aí sim eu vou começar a explorar outros canais de tráfego. Tá bom. Aí pode entrar YouTube, TikTok, whatever, o que faz sentido para você. Tá bom, entendi. Aí o seu limiar é até 100 milhões. De 100 milhões para chegar perto do bilhão, já é outro jogo. Tá bom. Aí entra estratégias de parcerias. Aí eu já não aprofundo tanto, porque senão vou pegar um nível que não vai estar desconectado de muita gente. Tá bom. Mas de 100 milhões a 1 bilhão, é onde você começa realmente a fomentar parcerias, dependendo do seu tipo de negócio. Franquias, se for um negócio físico, por exemplo. Tá bom. E parcerias diversas que vão permitir que você continue crescendo, sempre mantendo a lucratividade. Legal. De 1 bilhão para cima é outro jogo. Tá bom. É outra história. Muda completamente o nível. Entendi. Mas é o nível de parcerias e expansões 10x. 10x, tá bom. Muito legal. Muito bom. Ô, Gustavo, quem são os seus clientes hoje? Tipo assim, eu sei que, né, como eu comentei no começo, você dá consultoria tanto de marketing quanto de negócios para empresas no Brasil e fora do país. Mas qual que é a essência do seu trabalho? Quem que são os seus clientes? Como é que você atende eles? Acho que é legal para quem estiver acompanhando aqui entender. Sim. Então, hoje eu trabalho com empresas no Brasil e fora do Brasil. Então, fora do Brasil, eu tenho minha própria agência de marketing. Então, eu estou diretamente com clientes. Eu trabalho muito com a parte de tráfego pago hoje. Tá bom. Né? Mas eu também auxilio muitas vezes em melhorar os processos de marketing que já existem nas empresas. Tá. Então, eu atuo tanto melhorando a parte de tráfego pago nas empresas, especificamente lá fora, a parte de criativos, anúncios, vídeos como um todo, e auxilio no processo e também em estratégias. Tá. E aqui no Brasil, eu também atuo em empresas que também precisam nesse processo de estruturação e melhoria, principalmente do setor de marketing e o setor comercial.
Porque não são setores separados. Sim, total. Né? Então, como que eu atuo muito nas empresas aqui no Brasil? Então, se você já tem um setor de marketing que já funciona. Tá bom, importante esse ponto. Então, assim, eu falo no livro bastante também. Eu não posso empurrar um carro parado. Total, você fala mesmo. Tem gente que é especialista em empurrar carro parado. Não, eu sou especialista em consertar carro andando, avião voando. Tá bom, entendi. A minha especialidade... Tem que ter alguma coisa já para você pegar, analisar o processo e melhorar ele. Exato. Tá. Então, se você já tem um setor de marketing que funciona, você já tem um departamento comercial que funciona de preferência, onde eu atuo nessas duas pontas para melhorar os processos, para o seu processo de marketing ser mais eficiente, ser mais eficaz, ou seja, trazer mais leads qualificados. Você tem o processo de nutrição desses leads no curto, médio e longo prazo. Aí entra o e-mail marketing. Tá bom. Né? Não é lenda, gente. Existe, funciona. Sim. E aí, no departamento comercial, eu trago principalmente as estratégias de venda. Tá bom. Ou seja, aplicar os gatilhos mentais não só para a parte escrita, mas para você realmente vender. Para converter na ponta exato, mesmo. Tá. Exato. Então é assim que eu atuo nas empresas, atuando tanto na parte do marketing como na parte comercial para integrar os setores e levar para o próximo nível. Legal, muito bom, muito bom. Nessa ordem aqui, Gustavo, de livro, de todos que você escreveu, palavras que vendem, e-mails que vendem, cartas de ouro, gatilhos mentais, storytelling, gatilhos da alma, qual que é o seu preferido? Qual que você curtiu mais? Então vamos lá. Aí entramos num assunto que acho que ele vai gostar de falar agora. Hein? O queridinho do Gustavo, qual que é? Então, o meu livro favorito de todos é esse livro aqui, chamado Gatilhos da Alma. Boa. Boa. Então, esse livro, Gatilhos da Alma, para mim, ele é o mais importante de todos. Deixa eu dar uma olhada. Porque... Como criar uma linha direta para conversar com sua alma e consciência espiritual. Exato. Tá. Você falou o que eu ia falar. Tá, desculpa. É que eu tava aqui olhando para ele, muito bonita a capa. Exato. Ó, então, assim, o Gatilhos da Alma é como nós conseguimos encontrar quem nós realmente somos, quem é a nossa essência. Tá. E na minha visão, não existe separação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tá. Então, quem me conhece no mundo da espiritualidade, descobre o meu lado marketing e fala, mas Gustavo, como que você fala coisas tão bonitas de espiritualidade? Você trabalha com marketing. Tá. E aí o contrário também. Gustavo, você fala tanto de vendas, de negócios, como é que você tem um lado de espiritualidade? Eu falei, então, mas para mim é uma coisa só. Tá bom. E quando a gente encontra quem nós realmente somos, a gente não entra em conflito. Muito bom. Qual foi um dos grandes problemas, um dos grandes desafios que eu tive na minha jornada empreendedora? Tá. Tinha essa separação. Então, o Gustavo que falava do marketing não era o mesmo que falava da espiritualidade. Havia um buraco na minha essência. Entendi. A partir do momento que eu consegui criar esse contato comigo mesmo, foi quando as coisas realmente começaram a se encaixar melhor na minha vida. Entendi. E eu também... Por que o Gatilhos da Alma ele é tão importante? Porque gatilhos mentais é a comunicação com o outro, com quem está fora. Tá. Gatilhos da alma é a comunicação consigo mesmo. Tá bom. Mas a partir do momento que a gente começa a perceber que o outro está dentro de nós, quando nós aprendemos a nos comunicar com nós mesmos, nós encontramos o nosso cliente dentro de nós. Então eu vou criar uma comunicação muito mais humana, muito mais persuasiva, porque eu vou estar falando diretamente com a alma do meu cliente. Entendi. Tem a ver com o papo que a gente estava falando aqui nos bastidores no começo. Né? Que eu falei que, o Cortes, eu sou um leitor novo, comecei a ler tem 4 anos, aí eu me aprofundei absurdamente. Estamos aqui num podcast sobre leitura hoje, mas eu acho que talvez o meu grande ponto forte é que eu consigo falar com a pessoa que era eu há 5 anos atrás, entendeu? Então eu consigo falar de um jeito para a pessoa entender que eu também já tive essa dor. Com certeza. Eu também não conseguia ler, eu também comprava um monte de livro e deixava no cantinho. Então faz todo sentido o que você está falando. Sim. Muito bom. E hoje eu estou numa jornada de leitura, que tem me ajudado muito também, né? De leitura e um processo de coaching, mentoria que eu também passo. E é o processo que a gente chama de transformação 10x, ou seja, você se transformar 10 vezes. O que são essas transformações 10x? É você ter uma relação 10 vezes melhor de qualidade financeira, de tempo, de relacionamentos e de propósito. A gente só alcança isso quando a gente é íntegro com nós mesmos. Quando nós entendemos quem nós somos, entendemos qual que é o nosso propósito.
E aí, quando a gente se compromete a encontrar as nossas próprias questões internas que todo mundo tem. Por que eu me tornei um copywriter muito bom? Porque eu conseguia entender as minhas próprias dores. Então, muitas vezes eu criei copies para clientes, e assim, diametralmente opostos. Então, o Gustavo, tímido, com a vida inteira com problemas de relacionamento, desafios de relacionamento, eu escrevi como uma mulher especialista em relacionamentos. Entendi. E a cliente falava para mim, nossa, mas você escreveu exatamente como eu falaria. Mas por quê? Eu não estava falando dela, eu estava falando das minhas próprias dores, medos e inseguranças dentro de mim. Eu só traduzi para a voz dela. Que conecta com alguém do outro lado, com certeza. Exato. Porque alguém vai ouvir isso e vai falar, cara, isso aí, ele tá falando comigo, isso aí é pra mim. Exato. Então, toda a comunicação persuasiva que a gente fala é para você se encontrar essa dor desse cliente dentro de você, sentir o que ele tá sentindo e você transmite isso. Entendi. Então, o Gatilhos da Alma, além de uma questão espiritual para você se encontrar, também ajuda você, para quem tá na parte da persuasão, também ajuda você a encontrar o cliente dentro de si. E aí a sua copy vai melhorar para quem é copywriter. Você falando isso, eu já fui pensando aqui de mudar as minhas copies. Eu preciso mudar já. Já deu um momento mentoria aqui agora. Já serviu esse insight já, porque faz muito sentido. Porque eu costumo falar, né, que às vezes a gente cria algumas coisas quando a gente acaba destravando até problemas nossos, né? Porque, por exemplo, a leitura... Por que eu tenho o corte dos livros hoje? Porque 4 anos atrás eu não era um leitor. E eu falei, nossa, mas se eu conseguir com 38 para 39, dá tempo. Sim. Nunca é tarde, né? Sim. Eu falei, eu vou ajudar mais gente. Com certeza. E aí eu comecei a falar do meu jeitão, do meu estilo, meio... E eu sempre fui muito introspectivo também, então pra mim é um desafio estar no Instagram. O pessoal olha aqui e pensa que é fácil. Não, parece que eu sou solto aqui. Não, gente, eu sou carudo. Não é tão simples assim, né? A gente tá se desafiando a fazer coisas diferentes. Então, nossa... Muito bom, vou ler com certeza. Gratidão. Para mim é o livro mais especial de todos. Todos os livros são especiais, mas o Gatilhos da Alma realmente é a realização de um propósito de vida. Muito bom, muito bom. Ó, gente, Gatilhos da Alma, eu vou deixar no link todos esses monte de livro aqui, ó. Aqui no link do episódio eu vou deixar os links, palavras que vendem, e-mails que vendem, Gatilhos da Alma, gatilhos mentais e storytelling. E cartas de ouro para empreendedores. Vai ficar tudo aqui na descrição do episódio. E, Gustavo, uma parte legal que você falou é que eu queria entrar agora na versão leitor. Você falou, eu tô lendo, tal. Como é que é? Me conta um pouquinho das suas leituras. Vamos melhorar. Desde quando você é leitor? Desde sempre. Legal. Conta um pouquinho essa história, então. Assim, eu sempre gostei de ler. Então, a leitura sempre fez parte da minha vida. Então, assim, eu era aquele leitor bem leitor. Senhor dos Anéis, 1.400 páginas, eu li em 10 dias. Boa. Então, eu sempre gostei muito de ler livros, então sempre fez parte da minha vida. Até os meus 17 anos eu lia bastante, depois eu diminuí, até porque começo da vida adulta, trabalho, a gente aprendendo, né? Mas mesmo diminuindo a quantidade de leituras, eu nunca deixei de ler. Tá bom. Como que eu direciono aqui? Qual o primeiro livro que você acha assim que você... Principalmente nessa parte de desenvolvimento, negócios, como que você acha que foi o primeiro que... deu um start, assim, que começou a trazer resultado pro... Beleza. Então tem um livro que me definiu como o Gustavo Marqueteiro. Boa. Esse livro chama Scientific Advertising, do Schwartz, se não estou enganado. Que ele traz um fundamento que tudo precisa ser medido. Então, você não controla aquilo que você não mede. Boa. E trazendo para o nosso mundo de marketing especificamente. Se você manda... Eu até já mencionei isso, né? Se você mandar 100 mensagens, aí você tem 20 respostas, ok, essa mensagem que você está mandando, ela está funcionando. Aí eu também trago no Cartas de Ouro para Empreendedores. E se você mudar uma headline, e se você mudar a sua chamada de ação, e se você mudar a história que você está contando, se você mandar mais 100 mensagens, o quanto que isso vai mudar o resultado? Antigamente, quem
quem fundamentou o copywriting no mundo, trabalhava com mensagem direta, né? Então, cartas enviadas pelo correio. Então, você levava muito tempo para você ter uma resposta. E hoje, a gente tem uma velocidade incrível para testar várias variáveis e você ter um resultado em tempo real do que funciona e do que não funciona. Tá bom. Então, esse princípio de teste que nesse livro traz no Scientific Advertising, eu não tenho certeza se tem esse livro traduzido. Que minhas referências acabam sendo em inglês. Que quanto mais você controlar o resultado e você medir o que você está fazendo, melhor você vai começar a crescer. Então, isso me moldou. Vou trazer um pouquinho para a parte de copyright que eu atuei muito tempo. Muitos copywriters hoje, eles entendem que o trabalho deles está completo depois que eles terminam de escrever a copy. Para mim... Já entendi onde você vai chegar, pode seguir. O resultado só está completo depois que eu medi o resultado daquela copy. Sim. E, na verdade, medir o resultado é metade do trabalho. Por quê? Qual que é a continuidade do trabalho? Você cria um novo teste, mudando algum elemento naquela copy, para ver o quanto isso vai mudar o resultado. Tá bom. E eu tô falando especificamente de copywriting agora, mas isso se aplica a tudo. Total. Inclusive, é um processo também. Você não tem controle, por exemplo, se você vai conseguir emagrecer 10 quilos. Tá bom. Mas você tem controle de quantas vezes você consegue ir na academia. Perfeito. Quanto de comida você vai comer naquele dia. Você fala isso nesse livro do Carta Empreendedores, você fala assim, você controla para quantos clientes você aborda. Exato. Você fazer o ativo, né? Às vezes a gente fica esperando só lead passivo e você fala, você controla que você pode sim entrar em contato com 10, 20 por dia, está no seu controle. Exato. E até isso é uma coisa importante. Por exemplo, eu como consultor, consultor, às vezes investidor também, como que eu escolho qual empresa, se eu tenho duas empresas tecnicamente iguais, tá vendo o mesmo produto, o mesmo serviço, né, mais ou menos o mesmo nicho, como que eu escolho ou decido qual empresa ela está melhor estruturada? Legal, boa. Muitas empresas, elas têm só o departamento de marketing hoje, principalmente no mundo digital. Tá bom. Se eu tiver que apostar ou investir em uma empresa, eu vou para a empresa que tem um departamento comercial. Ou seja, alguém... Eu falo departamento comercial, pode ser a secretária. Que passa a mão no telefone, manda mensagem pro WhatsApp, mas que tem um processo ativo de vendas. Tá bom. Se você não tem um processo ativo de vendas, por mais que você use anúncios e tal, muitos empreendedores se tornam aqueles empreendedores de fé. Tá bom. Eu vou publicar no Instagram, que hoje é fácil, né? Vou publicar no Instagram e eu tenho fé que vai vir cliente. A esperança não é uma estratégia, gente. Além de ser importante, mas não é uma estratégia. Então, se eu tenho duas empresas iguais, mas uma tem um departamento comercial, ou seja, um contato ativo, e outra não, qual que eu invisto? Qual que eu aposto? Na que tem um departamento comercial. Perfeito. Tudo isso para falar do Scientific Advertising, de como ele me moldou. Boa. E aí eu vou dar um exemplo. Olha que legal, Gustavo, que vai ser aqui até um feedback online do livro, feedback positivo da parte que o Gustavo falou sobre o teste. Eu não cheguei a te falar isso porque quando a gente fez aquela call, eu não tinha testado isso. Lembra que eu falei pra você, eu vou testar umas coisas do livro, né? Eu mudei a copy, olha o exemplo de diferença da copy que eu fundei. Eu tenho a minha comunidade de leitura que está passando aí, a Mentes em Transformação, hoje cedo teve aula, inclusive. É uma comunidade com foco em líderes empreendedores. Legal. E a gente foca livros de desenvolvimento pessoal. Então, eu vou falar sobre comunicação, sobre marketing, sobre produtividade, todas essas habilidades. Só que, quando eu estava lendo o seu livro e veio um insight sobre a parte da copy, que é isso que ele falou agora, o que é uma copy? Qual que é a diferença? Eu fazia o meu pitch, Gustavo, falando assim, eu tenho um clube do livro, para empreendedores e líderes, e nós usamos o nosso principal foco é livros de desenvolvimento pessoal e profissional. Beleza, essa era a minha copy. Aí tem a ver com o negócio da medição. A minha taxa de conversão era 35%. Boa. Com essa copy. Quando eu li o livro, eu falei, Gustavo, vou testar. Eu mudei a copy. O meu pitch hoje eu tenho um clube do livro para líderes e empreendedores, só que eu troquei desenvolvimento pessoal por habilidades comportamentais. Legal. Então, a gente está hoje focado em temas que giram em torno de habilidades comportamentais, comunicação, autoconhecimento, e aí no final eu faço uma puxada. E essas habilidades a gente não aprendeu na escola e não aprendeu na faculdade.
saiu de 35% para 62% de conversão. Nossa, fantástico. Esse pequeno teste em como eu me posicionei para... Deixa eu fazer um teste, deixa eu mudar um pouquinho o meu pitch. Quase dobrou. Não, com certeza. Né? Então, assim, existe, quando falo dos gatilhos mentais, existe essa parte do trabalho que realmente pode dobrar a conversão. Então, temos aqui um depoimento em tempo real. Em tempo real, de um feedback do livro que eu não tinha dado para ele ainda. Então, já posso falar. Carta de Ouro para Empreendedores aumentou 2 vezes a taxa de conversão do corte dos livros. Né? Então, assim, existe o trabalho, né, de fazer teste, né, o trabalho técnico, né, de você encontrar essa comunicação, encontrar o gatilho, encontrar a frase, encontrar a dor, o problema, o desejo, que vai aumentar 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes a conversão. Uhum. Só que se você não tem um produto para vender, se você não tem uma estratégia que vai te ajudar a trazer mais pessoas, também você vai morrer na água. Toda a questão é essa. E ter coragem de testar, né, Gustavo? Com certeza. Até eu menciono no livro também, que o livro foi escrito em janeiro de 2024, né, foi a finalização dele. Então, o dado que eu trago dele é de uma campanha que eu rodei em 2023. Eu fiz, se não me engano, 912 testes em mais de 2.000 campanhas únicas. Tá. Né? Nossa, muita coisa. Não, muito louco. Em um período de 3 meses. Tá. Né, e a gente alcançou um faturamento de $5 milhões. Tá. Né, em 3 meses. Mas o que a gente fazia? A gente testava cada elemento. Vamos mudar o hook, vamos mudar o começo do anúncio. Cor do botão. Cor do botão. Nossa, o que eu já testei de cor de botão, você não tem ideia. É que parece simples, mas faz muita diferença, né? Sim, e assim, por exemplo, tem elementos grandes e elementos pequenos. Tá. O que é um elemento grande? Você mudar a imagem, por exemplo, que aparece na landing page ou que aparece num determinado anúncio. Tá. Esses grandes blocos, eles geralmente influenciam, são o que gera a maior diferença de resultado. Então, isso gera, por exemplo, de 50%, às vezes até 100% de diferença. Tá bom. A cor do botão influencia no máximo 10%. Tá bom. Tá? Mas, se você soma 10% na headline, 10% na cor do botão, Nossa, 10% na imagem, cara... 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10... Exponencial depois, né? Dá mais de 100%. Sim. Né? Muito então, bom. Se você muda 3 elementos, você melhorar 10%, 3 ou 4 elementos... Hoje eu não estou no dia de matemática. Tá. Mas se você melhorar 10%, 4 elementos da sua comunicação, você tem um ganho de 60%. Tá bom, entendi. Não, faz muito sentido. Eu falei, gente, dei um exemplo aqui, vida real aqui da minha comunicação da comunidade. E é isso, tem que testar, tem que ter coragem, né? E o que é legal aqui do livro é que tem muito exercício, né? Sim. Todo capítulo, o Gustavo, ele vai lá e provoca a gente a fazer alguma coisa. o meu livro é todo cheio de exercício, mas é isso, eu testei. Eu podia ter falado assim, não, 35% de conversão tá bom, pô. É um número interessante. E aí que tá. Muitas vezes a gente tem um número, a gente acha que esse número tá bom. Total. E aí, então, quando a gente se conforma com o bom, a gente nega o extraordinário. Sensacional. Isso, vamos falando aqui especificamente, né, de uma taxa de conversão de 35%, eu teria dificuldade em bater 35% de conversão. Tá. Porque é uma conversão alta. Sim. Né? Porque é um desafio. Tá em 10%, ok, né? Eu banco, né? De 35% eu falo, ok. Já tá um pouco desafiador esse negócio. Vamos ter que fazer teste, tá? Mas ok, 35% ele é bom? Então, ok. Tá bom, fica nisso, tá bom, né? Fica nisso. Só que se a gente tá sempre se propondo a melhorar, então tem esse salto 10x. Não, total. Ô, Gustavo, você me trouxe um insight aqui agora que isso eu acho que é o poder da leitura. Sim. Porque, por exemplo, o livro do Gustavo, quanto tá o preço dele hoje, Gustavo? Você lembra, não? É que o preço ele varia pela Amazon, mas tá em média entre 40 e 50 reais, dependendo da Amazon. Por 50 reais. Eu não comprei porque eu ganhei da Best Seller, que é parceira minha, então ela mandou lá pra casa o lançamento do livro pra eu ler em primeira mão. Mas, tipo, olha o poder disso. Um livro... ele duplicou minha taxa de conversão. Tipo assim, o ROI já... Tudo bem que foi... Vamos supor que eu tivesse pago 50 reais. Eu já tinha dado multiplicado muitas vezes o investimento. Então, esse eu acho que é o poder do livro. Isso é uma coisa, Gustavo, que brilhou meu olho lá atrás, quando eu comecei a ler. Porque quando você lê um livro e você aplica,
Que é aquilo, você pode ler e pode não fazer nada com isso também. Sim. Mas quando você lê e aplica, pô, tem mais resultado. É impossível não ter resultado. Exato. Tem até uma história que eu conto rapidamente no livro também, que eu tava num grupo de discussão e uma pessoa falou, eu acabei de ler 4 livros que me ensinam a fazer 1 milhão em um mês. Sempre eu lembro dessa história. E a pergunta que veio em seguida foi, ok, então você vai fazer 4 milhões no mês que vem? Então, qual que é um grande desafio das pessoas como um todo? O livro, ele não é para você simplesmente ler. Por que eu coloco exercícios? Porque o livro ele tem que ser estudado. Total. Ele tem que ser aplicado. Total. Então, hoje eu diminui um pouco o meu ritmo de leitura, porque eu não avanço para o próximo livro enquanto eu não aplicar tudo que o livro que eu estou lendo me permite. Muito bom. Então eu volto 3, 4, 5 vezes no livro e eu aplico o máximo, eu extraio o máximo que eu consigo daquele livro, porque isso vai me gerar uma transformação. Perfeito. Sensacional. Então, por exemplo, agora eu estou lendo um livro, se eu fosse no ritmo de leitura normal, eu já teria terminado. Tá. Que ele é 10x is easier than 2x. Tá. Então é um livro muito bom. E ele é um livro provocativo porque ele me ajuda a dar esses saltos de 10x. Tá bom. Então eu não estou avançando na leitura tão rápido quanto eu avançaria normalmente, porque a cada capítulo... Agora eu não estou lendo o livro todo, a cada capítulo eu estou aplicando. Sensacional. Então em cada área da minha vida, desse livro, eu estou aplicando. Eu li um livro também, que se não me engano eu menciono no Carta de Ouro também, um livro do Dan Martell. Você fala muito dele no livro. Sim, não, Dan Martell é um empreendedor fantástico. Eu acompanho ele desde 2016. Então, é fora de série, gente. Então, segue ele. Se ele te fizer pitch, compra. Então, assim, o Dan Martell, para mim, realmente é uma das maiores referências de empreendedorismo hoje. Mas esse livro dele, Buy Back Your Time, é você aprender a comprar o tempo de volta. Você tem um capítulo só sobre isso, né? Eu tenho a carta 10. Né? Para mim, é a carta mais especial porque a gente precisa aprender a comprar tempo. Quando a gente fala desse salto 10x, não é você fazer mais. É você fazer menos coisas de uma forma melhor. Tá bom. Com uma mudança de mentalidade. Tá. Então, esse livro, Buy Back Your Time, desde que eu li ele, também foi, inclusive nesse ano de 2024, eu tô mudando completamente a minha forma de trabalho, a minha forma de gestão. Tá bom. Aplicando todos os princípios para eu comprar de volta o meu tempo. Muito bom. Então, o livro ele não é para ele ser só lido, é para ele ser aplicado. Perfeito. Então, ou você, na minha opinião, ou você lê o livro todo 3, 4, 5 vezes e aplica tudo, ou desse jeito que eu tô fazendo, que é um pouquinho mais hard. Né? Tá, por capítulo. Capítulo a capítulo, e você vai aplicando esses princípios. Tá, não, e é uma maneira de você absorver muito mais o conteúdo também. Exato. E já me perguntaram uma vez, Gustavo, como é que eu absorvo melhor? Tá. Além de você aplicar tudo, ensina outra pessoa, que nem você está fazendo. Total. É isso aí. A ideia é exatamente essa. Então, como você incorpora dentro de você o conteúdo de um livro? Ensinando outras pessoas. Muito bom. Quando a gente ensina, a gente tem que se forçar a entender melhor. Porque você vai ter que construir uma narrativa ali, Exato. Montar uma apresentação, se preparar para ensinar alguém. Exato, né? E vão ter dúvidas. Sensacional. Ô Gustavo, e falando agora de leitura, como é que você escolhe suas próximas leituras? Como é que você chegou nesse livro aí? Como é que você fala assim, não, eu vou nesse agora? Olha, vou falar vou dar uma resposta bem fora da casinha. Tá bom, boa, gosto, vai. Na verdade, hoje, eu não vou na livraria e falar, vou ler esse livro. Né? Sempre que eu preciso tratar algum assunto da minha vida, né, a minha alma traz o livro para mim. Perfeito, cara. Então... Eu sou suspeito porque eu acredito muito nisso. Pode seguir. Então, por exemplo, às vezes eu preciso lidar com alguma situação que está ligada à gestão de pessoas ou à gestão da empresa, a uma questão específica de marketing. Sempre que eu tenho uma necessidade específica, alguém me recomenda um livro. E aí, geralmente, se eu sei que eu estou com essa necessidade, alguém sopra um livro... Você fala, opa... Eu já pego na hora. Então, hoje a minha escolha de livros é minha alma que traz para mim o que eu preciso naquele momento. Muito bom. Teve até alguns meses eu li um outro livro, que ele é Simple Numbers, Big Profit, se não estou enganado o nome. É um livro que eu peguei para ler, eu pensei, nossa, mas por que eu tô lendo esse livro? É um livro mais, entre muitas aspas, né, sobre contabilidade e finanças. É útil, mas eu não vou usar agora. Né? Não deu uma semana que eu comecei a ler o livro,
né, surgiu uma situação em um cliente que eu precisei aplicar exatamente o que eu estava lendo naquele livro. Entendi. Muito bom. Então, os livros hoje chegam até mim através de um chamado da minha alma. Né? Não, alguém sopra. Eu acredito muito nisso. Que nem, por exemplo, olha o exemplo desse. Eu não estava nem no meu campo de visão o livro. A bestseller mandou em casa. Eu falei, capa bonita, né? Que legal. Aí eu olhei aqui a sinopse, eu falei, acho que eu vou... E normalmente eu não furo fila. Sim. Eu tenho um planejamento ali, né? Mas eu sou dessa pegada de tipo assim, cara, se o universo tá me mandando alguma mensagem, alma, depende do que você acredita, eu não desconsidero. Sim. Eu falei, chegou carta de empreendedor, eu sou empreendedor, eu vou ler. Aí eu li. E aí... Exato. Vocês acabaram de ver, né? Eu acabei de falar que eu dobrei a taxa de conversão porque eu respeitei o feeling. O feeling, é o feeling. Exatamente. Tem um... É que eu sei muitas expressões em inglês, eu não sei traduzir tanto diretamente, né? Tá Mas bom. A gente fala assim, respect your gut. Então, Tá assim, bom. respeite seus intestinos. Tá. Né? Se você sentiu, você teve aquele tchan dentro de você, tipo, acho que isso aqui pode ser bom, respeita. Tá. Respeita. Isso tanto, pra qualquer coisa, né? Não tanto só pra pro livro, bom né? quanto pro ruim. Boa, e pra tudo. boa. Você sentiu, tipo, isso não tá me soando bem, não tá legal. Respeita. Tá. Se você... aí entra a alma. Tá, aí entra no gatilhos da alma. Exato. Se você não aprender a se respeitar, a ter... então, assim, qual é um dos mecanismos que a nossa alma se comunica com a gente? Nossos intestinos. Tá bom. Muito então, bom. aquela sensação que a gente tem de, ok, puta, eu tenho a sensação que isso é legal, tenho a sensação que isso não é bom, cara, é sua alma falando com você. Respeita isso. Muito bom. E isso se aplica em tudo. Numa situação de saúde, uma situação de relacionamentos, de marketing, negócios, empresas, pessoas que você está contratando. Então, muito aprenda a se respeitar. Muito bom. Nossa, excelente. Excelente isso aqui, gente. Esse aqui, muito bom. E nessa sua jornada aí, Gustavo, de leitor e aplicando muito, como você está falando, tem, principalmente por empreendedor, para pessoa de marketing, tem 3 livros que você julga que é leitura obrigatória? Fora os seus, que eu acho que já é leitura obrigatória, né? Storytelling, Gatilhos Mentais, Carta de Ouro. Tem 3 que você leu que você fala assim, não, as pessoas precisam ler esses livros. Tá, então, que eu tenho muitas categorias de livros. Tá. Né? Então, falando... posso falar, então, 6? 3 Pode. De marketing, negócios. Pode. E Manda 3 bala. mais para a parte de autodesenvolvimento. Tá. Né? Então, para a parte de marketing, negócios, vendas. Tem um livro que quem escreveu foi Ryan Levesque. Chama Ask. Ask, boa. Pergunte. Isso. Então, em português a gente chama Método das Perguntas. Tá. Por que esse livro é importante? Porque ele ajuda você a encontrar as perguntas que vão guiar o seu cliente, né, a ter vários microcompromissos, né, para quem já leu Gatilhos Mentais, Tá. E você dá uma resposta personalizada para ele. Tá bom. Gente, isso é fundamento básico da persuasão. Tá. Então, esse livro Ask, ele me ajudou a moldar muitas formas de compreender a psicologia das pessoas. Tá bom. Em criar esses roteiros, essas estruturas de comunicação, que também foi assim, um divisor de águas em toda a minha jornada, a minha trajetória. Muito bom. É porque no final do dia é tudo sobre comportamento, né? Exato. Então, livro 1. Outro livro de marketing. Eu não posso falar os meus, né? Tem que deixar mais difícil. O seu já é leitura. Os meus tem que ler. Tem que ler. Tem que ler. Não, Gustavo, importante, na ordem. Qual que você acha que faz a ordem certa? A ordem de lançamento ou você acha que tem uma ordem correta entre storytelling, gatilhos mentais, cartas de ouro? Tem uma ordem que você acha que faz mais sentido pro leitor ler ou não? Olha, depende um pouco do seu momento. Tá. Mas hoje, geralmente, eu recomendo ler gatilhos mentais e storytelling. Tá bom. E aí depende se você está precisando de mais de empreendedorismo, cartas de ouro. Tá. Se você quer ir mais para a parte de copy, vendas, palavras que vendem e e-mails que vendem. Boa, legal. Tá? Então é essa ordem. Tá bom, tá? boa. Então, um outro livro de marketing. É um livro antigo, uma leitura um pouquinho mais desafiadora. Tá. Chama Breakthrough Advertising. Tá. Também é um dos livros clássicos. Mas ele ajuda você também a entrar em toda a questão da psicologia das pessoas, você encontrar
os níveis de mercado que eu menciono nos meus livros. Então, você encontrar mecanismos únicos. Enfim, você realmente criar uma comunicação que a gente fala tá voltado para o copywriting. Tá bom. Mas ele é um livro de fundamentos também de marketing e de psicologia humana. Legal. E como você cria uma mensagem sólida de vendas. Então, Breakthrough Advertising também é um dos livros altamente recomendados. Show de bola. Então, é que eu separei, né? Então, falta um do... Falta um do marketing e negócios. Falta um do marketing e negócios. É que eu tenho tanto livro. Mas que você acha que... Pode ser um que foi muito importante pra você, talvez. Não. Que mudou o jogo. É que então, no fim vai ficar 5 livros. Tá. Porque agora eu vou juntar com os livros mais voltados pro interno. Tá bom, boa. Porque agora, além dos livros técnicos, né, então de marketing, estão falando especificamente desses, né, do Ask, do Breakthrough Advertising, o sucesso do empreendedor, o sucesso do copywriter, o sucesso das pessoas como um todo está ligado à sua mentalidade. Perfeito, tô alinhado. Então eu vou citar um livro que eu já citei, né, o Buy Back Your Time, do Dan Martell. Tá bom. Porque através desse livro você consegue aprender a comprar o seu tempo de volta e ele traz muita clareza. Né? Então, todo aquele processo que eu falo de você aplicar, né? Então, eu não estou só comprando meu tempo de volta. Não, eu estou tendo muito mais clareza de quem eu sou e de onde eu quero chegar. Perfeito. Para chegar nisso, eu preciso comprar o meu tempo. Uhum. Né? O outro livro é Buy Back Your Time. Ask. Não, lembrei, pronto. Tá. Os livros ficam passando aqui. eu tô pesquisando na minha estante. Você tá visualizando a sua estante lá. Não. Então, o Buy Back Your Time. Tá. O outro livro também é o que eu já citei. 10x is easier than 2x. Tá. Por quê? Quando você consegue dar esses saltos, e mesmo que você não tenha uma empresa, mesmo você é um profissional, quando você consegue dar esse salto 10x, a sua vida começa a mudar exponencialmente. Tá bom. Então, a mentalidade 2x, ok, eu faturei 100 mil, vou faturar 200 mil, mas por força bruta. Tá bom, no braço, né? No braço. Exato. Força bruta funciona? Funciona. Mas e se você puder chegar em 1 milhão, então sair de 100 mil para 1 milhão, mas sem você precisar... Por muita energia, né? Colocar tanta energia quanto você precisaria se fosse na força bruta. Tá bom. Então assim, Buy Back Your Time, essa mentalidade 10x é muito transformador. Compra o tempo e faz 10 vezes mais. Isso, e multiplica. Porque a partir do momento, né, falando especificamente de faturamento, a partir do momento que você desvincula a sua geração de receita de quantas horas você trabalha, não tem limites. Perfeito. Então, Buy Back Your Time e 10x Your Vision, né? Então você ter essa visão, essa mentalidade de transformação 10x, você vai começar a dar saltos exponenciais, você vai conseguir realizar muito mais, você vai ter uma relação com o dinheiro melhor, você vai ter mais tempo, você vai ter relacionamentos cada vez melhores, vão te dar mais oportunidades, né? E você vai poder realizar realmente o seu propósito. Entendi. Muito bom. Essa é a questão do 10x e Buy Back Your Time. Tá bom. Boa. E o último livro que eu vou recomendar, ele chama The Big Leap. Big Leap. Que é, se não me engano, do Gay Hendricks, é o nome do autor. Tá. Esse livro, então, The Big Leap é o grande salto. Tá. Já viu aquelas pessoas que... Assim, muitas pessoas às vezes têm uma dificuldade financeira, aí de repente a vida se ajeita, até começa a criar uma reserva financeira e de repente acontece alguma coisa que elas perdem tudo. Sim. E esse ciclo repete. Tá. Mesma coisa com relacionamentos. Sempre em algum relacionamento, tá indo tudo bem, de repente... Você volta naquele comportamento que te joga pra trás. Isso é o que a gente chama de um bloqueio. Tá bom. Então, é um bloqueio, no livro ele chama de upper limit. Tá. Né? Então, esse livro, Big Leap, ele nos ajuda a identificar quais são os nossos bloqueios. Quais são aqueles comportamentos inconscientes que nós temos que nos bloqueiam de ir para o próximo nível. Perfeito. Então, esse livro, ele realmente ajuda a saltar... Então, juntando, né? Buy Back Your Time, 10x e The Big Leap, você começa a identificar quais são os elementos que impedem você de dar o salto 10x. Entendi. Tá. E eles se conversam, sim, esses três nossa, muito bom. Sim. Muito bom. Então assim, todos esses livros, eles se conversam. Então aí você pega todo esse aprendizado e aplica no Ask, por exemplo, né, no método das perguntas.
né? Poxa, como é que você pode fazer perguntas melhores, perguntas diferentes, Tá. né, pro seu cliente? Tá. E o Breakthrough Advertising é um livro mais denso. Tá bom. Tá? Não vou falar Mais que técnico. não é um livro para todo mundo. Tá bom. É um livro realmente mais denso. Legal. Mas legal. se você aplica todos esses princípios, ok, como é que eu posso criar um mecanismo único diferente? Como é que eu posso criar uma visão de lead diferente? Tá bom. Como que eu posso falar com o meu mercado de uma forma diferente? Aplicando todos esses princípios, cara, você vai voa. embora. Você Muito bom. Cara, e você falou uma coisa agora, Gustavo, que você falou um pouco atrás, eu já guardei a informação, que você falou sobre mentalidade, né? E eu sou muito... não sei se é identificado a palavra, mas eu acredito muito que a mentalidade realmente, ou ela vai te jogar pra frente, ou ela vai deixar, o exemplo que você deu agora, ou você vai ficar travado, né? E aí tem uma pergunta que eu faço aqui, que eu fiz num entrevistado anterior, que foi o Dal Bosco, e ele falou uma coisa que você comentou também, eu vou fazer essa pergunta para você, que ele falou, a pergunta é, o que é óbvio para você que as pessoas não enxergam? E ele falou que as pessoas desperdiçam tempo como se ele fosse infinito. Sim. E eu acho que você curte isso também, porque você está falando sobre comprar tempo, você fala sobre comprar tempo, né? E o que é óbvio para você, Gustavo? O que é óbvio para o Gustavo, mas nem todo mundo enxerga isso? Olha, o que é óbvio para mim, a gente até já comentou aqui, é a questão de... Tá ligado a testes, a medição. O que é óbvio para mim? Se você não tá medindo o que você faz dia a dia, você não vai conseguir controlar, você nunca vai conseguir melhorar. Perfeito. Então, não importa se você quer ganhar peso ou perder peso, se você quer melhorar o seu relacionamento. Dá para você medir o seu relacionamento? Dá, com certeza. Quantas palavras e frases boas você fez com seu parceiro? Sim. Você já fez uma reunião com a sua esposa, com o seu marido, né, para saber como você está como parceiro? Onde eu posso melhorar, né? Onde eu posso melhorar? Né? Então, e aí trazendo para o mundo de marketing, de vendas, empreendedorismo, se a gente não controla quantas pessoas a gente está falando, se a gente não controla a nossa taxa de conversão, se falou que você tem 35% de conversão, tem gente que não sabe nem quanto que ganha. Empresas grandes não sabem quanto que entra e quanto que sai. Tá bom. Entendeu? Então para mim, o que é super óbvio? Se você não medir, você tá no escuro. Não, e é uma coisa bem legal, né? Porque pegando eu adorei a sua resposta, porque, por exemplo, eu tava tranquilo com a minha taxa de conversão, porque eu já vim testando ela. Então, eu sei que é 35. Então, eu sei que se depende de quanto o lead chegava, eu ia converter 35. Agora eu testei esse copy novo, mudou. Mas faz total sentido, porque te dá... E aí entra naquela resposta que a gente falou antes, né? Você não pode só pensar na fé, né? Tipo, vou vender? Não, eu tenho certeza que as minhas campanhas vão gerar 35% de conversão. Exato. Então, por isso que um dos fundamentos do Carta de Ouro para empreendedores é você criar uma empresa sólida, lucrativa e escalável. O que eu falo de sólida e lucrativo? É a questão da previsibilidade. Total. Então, ok, se você trouxer 1.000 leads, se entrar 1.000 leads na minha lista, eu sei que eu vou ter um faturamento de 5.000. Ponto! Eu não preciso adivinhar. Eu já tenho essa previsibilidade. E uma coisa bem legal com isso, antes de ir para a próxima pergunta, que outro dia eu estava conversando eu tenho mentoria, faço mentoria com algumas pessoas, né? E aí a pessoa chegou para mim e falou assim, Adilson, eu não consigo vender. Não dá, cara, eu não consigo vender, eu não faço, as minhas propostas não dão certo, eu envio proposta, o cliente não fecha. Aí eu falei, cara, seu problema não é venda. Seu problema é prospecção. Sim. Você não está alimentando o seu funil corretamente. Aí você acha que você não sabe vender. Você sabe vender. Sim. Porque você vende, você converte. Só que como o seu funil não é tão abastecido, você tem a sensação que você não vende. Exato. Então tem a ver com olhar para os números, né? Com certeza, né? Então, por exemplo, para quem é vendedor, tá? E tô falando dono de empresa também. Dono de empresa tem que ser vendedor. Sim. Né? Quem que você prioriza? Imagina o seu dia de trabalho acabou de começar. Qual a primeira conversa que você prioriza? Para quem você já mandou proposta e não respondeu ainda. Tá bom. Então você prioriza falar com essas pessoas primeiro. Tá. Depois você você prioriza as pessoas que você já identificou que elas têm um problema, que você tem uma solução, mas que ainda não chegou naquele momento de pitch, de fechar de fato. Depois você prioriza conversar com as pessoas que ainda estão conversando, estão chegando. Tá bom. Né? E por último, você prioriza as pessoas que, por exemplo, acabaram de te seguir no Instagram.
Ou seja, as pessoas que você ainda não tem essa visão de qual momento elas estão na jornada delas. Tá. Então, se você pegar esse caminho de quem já está quente, né, está no ponto de fechar, você vai voltando, você vai estar sempre com conversas quentes acontecendo, e você não pode deixar de alimentar pessoas chegando. Sim. Eu não sou um cara de redes sociais, agora que eu estou realmente me posicionando. Tá. Mas qual que é uma das grandes vantagens do Instagram hoje? Uma plataforma ótima para você mandar mensagens, para você conversar diretamente com as pessoas. Eu tava falando com uma empresa que tem 6 mil seguidores, Tá. e ela falou para mim, eu não consigo vender. Aí eu virei para ele, de onde você conseguiu esses seguidores? De várias campanhas que a gente fez, muita gente me conhece. Então, desses 6 mil seguidores, você acredita que pelo menos um é um cliente que você pode vender? Ele, sim, provavelmente mais, né? Tem bastante gente com perfil aqui e tal. Então, você acabou de me falar. São pessoas que te seguem, que tem um perfil, porra! Por que você não fala com elas? Mas eu vou mandar uma mensagem? Vai! E Gustavo, você me trouxe um insight aqui do livro que eu queria que você falasse um pouco. Que tem um número aqui, eu não sei se eu vou chegar na página, mas você fala que quando a pessoa te conhece, se ela não comprar de você em X quantos dias, aí depois já era, ela vai lá na frente. Como é que é essa conta? Eu vou tentar achar aqui. Então, eu não sei em que que página tá também. Isso me marcou muito, cara, esse então, trecho. Vamos lá. Apenas, no máximo, 5% dos seus prospects estão prontos para comprar agora. Tá. Então, essa é uma taxa máxima. 15% dos seus leads, eles vão comprar em até 90 dias. 90 dias, isso. E os 35%, 35% vão comprar em 1 ano e meio. Métrica de mercado. Tá bom. Né? Então, você tem que... Qual que é a prioridade? Você encontrar esses 3 a 5% que vão comprar Ideal. agora. Aí você monta uma comunicação que vai continuar alimentando essas pessoas num período de 90 dias. Tá bom. Para você realmente conseguir criar essa comunicação. Para manter o relacionamento aberto, né? E passou de 90 dias, ok. Considera que você tem até 1 ano e meio para vender, que as pessoas vão comprar. Senão daí esfriou muito, né? Exato, mas é porque nem todo mundo está pronto para comprar agora. Beleza. A questão é essa. Então já teve cursos, por exemplo, mentorias que eu deixei de comprar, não porque eu não podia pagar, mas porque não estava no meu momento. Tá bom. E a jornada do cliente, ela se transforma. Total. Então, hoje, por exemplo, pegar 2015. 2015 eu falava de copywriting, falava muito mais sobre e-mail marketing, mas para as pessoas que estavam chegando no mercado naquele momento, a minha mensagem, naquele momento, condizia com aquela jornada. Tá bom. Hoje, a própria mensagem que eu transmito, ela já é diferente, porque a minha jornada é diferente e eu estou lidando com empreendedores em uma jornada diferente. Perfeito. Então, cada mensagem que eu construo tá falando de um momento específico. Hoje eu estou falando sobre empreendedorismo, sobre vendas. Amanhã eu posso falar sobre mentalidade, porque para mim é jogo de mentalidade. Tá, muito bom. E aí, Gustavo, uma coisa legal que você falou sobre o momento de compra, né? Ontem eu recebi um WhatsApp de uma pessoa, que eu até falei, nossa, mas quem que é essa pessoa? Para entrar na comunidade, né? Ela me mandou, Adilson, eu tô pronto para entrar na comunidade, me manda o link. Aí eu fui olhar no histórico, eu tinha falado com ela em março. Exato. E aí ontem, do nada, ela falou, cara, vai começar um livro novo, segunda, né? Vai. Tô pronto, me manda o link que eu vou entrar. Exato. Já teve eu sigo algumas recomendações financeiras. Tá. Eu fiquei uns 2 anos acompanhando as recomendações gratuitas. Tá bom. Até no momento que eu estava e a mensagem que a pessoa mandou casou. Entendi. E aí eu comprei. Entendi. Muito bom. Então, muito por bom. isso, as redes sociais hoje, elas ajudam muito nessa questão da nutrição do longo prazo. Tá. Então, o e-mail é importante? Sim, mas as redes sociais, continuamente sendo alimentadas, também fazem um papel dessa nutrição ao longo do tempo. Só que aí, a rede social não é só para você colocar o conteúdo lá, é para você vender também. Total, com certeza. Então, eu acho, se não me engano, mencionam também no livro. Qual que é o primeiro erro que as empresas, os empreendedores cometem nas redes sociais, principalmente? Não fala que tem um produto para vender. Sim, você fala. Qual que é o segundo erro? Não fala de novo que tem um produto para vender. Você fala isso. Qual que é o terceiro erro? Não fala que tem produtos para vender para quem já comprou de você.
Total. A pessoa não tem bola cristal também, Exato, exato. E outra, falando do mundo de redes sociais, as pessoas estão ali nas redes sociais, estão naquele mundo de Nárnia sendo continuamente atacadas. Sim. Né, com comunicações de todos os lados. Tá. Então, e sim, se você não tá vendendo, meu amigo... Você tá comprando, né? Seu concorrente tá vendendo. Boa. A pessoa tá comprando de alguém. A pessoa tá comprando de alguém. Se não é você que tá vendendo, é outra pessoa que tá vendendo, outra pessoa que tá ganhando dinheiro. E se você não tomar uma atitude, você não se posicionar para vender, para ser esse realmente empreendedor extraordinário, que é esse salto 10x que a gente fala, cara, você vai continuar na mesma, reclamando, marketing digital não funciona, rede social não funciona. Sim. Cara, é uma ova que não funciona. Sim. Tá? Então, você tem que ter atitude, você tem que ter ação. Tá, muito bom. E, Gustavo, o que você considera uma vantagem competitiva sua? Olha, eu tenho uma capacidade muito grande de... Qualquer projeto que eu chego, eu consigo enxergar muitas oportunidades de criar funis diferentes, de ofertas diferentes. Eu encontro muito rápido onde estão os buracos na comunicação, então eu consigo preencher e criar. De vez em quando, eu também tenho dentro disso, eu também tenho uma capacidade de criar ideias. Então, assim, o que uma pessoa normal talvez levaria uma semana, eu faço em meia hora. Tá bom. O problema é que isso geralmente acontece à noite e eu não consigo dormir. O problema é que tá atrapalhando o sono. Exato. Então, assim, tem dia que eu já tô assim na cama, aí me dá uma ideia, tipo, putz, essa ideia é legal. Caramba, essa ideia pode dar dinheiro. Nossa, eu posso vender desse jeito. Puta, eu posso criar... Eu posso montar uma equipe disso que eu vou ter esse custo. Eu já tenho uma margem. Eu posso vender desse jeito. Depois eu posso fazer um upsell desse jeito. Então, eu crio esses funis na minha cabeça muito rápido. As estratégias, né? Exato. As estratégias e a lucratividade... Muito bom. Já sai pré-calculado na minha cabeça. Então, depois só tem um trabalho de passar pro Excel. Tá, muito bom, cara, muito bom. Ué, é uma baita vantagem competitiva. Sim, é uma baita vantagem competitiva. E tem algo na sua cabeça que mudou nos últimos tempos? Que você fala assim, eu era muito identificado com isso daqui, hoje eu acho que não faz muito sentido mais. Olha... O principal, né? Então, falando... Agora estamos em agosto. Estamos em agosto. Quase setembro, né? Agosto de 2024. Né? Então, qual que é a maior mudança que aconteceu comparando com um ano atrás? Tá bom. Né? É justamente a questão da a minha mentalidade em relação à gestão do tempo. Tá bom. E ao meu próprio posicionamento como líder. Tá. Porque qual uma grande dificuldade que eu tive no passado? Eu sempre tive dificuldade em montar equipes que me auxiliassem a alcançar meus objetivos. Mas qual que era o verdadeiro problema? Eu como líder. Tá. Eu não sabia para onde eu estava indo, eu não sabia montar os processos, eu não sabia realmente liderar a equipe para que toda a equipe consiga chegar ao sucesso. Tá bom. Então, o que acontecia até então? Eu centralizava tudo. Tá. Eu tinha que enviar e-mail, responder e-mail, comentário, dar suporte e etc. Então, tudo ficava muito centralizado em mim. Tá bom. Então, o principal salto 10x que eu tô dando na minha vida agora, em 2024, é justamente essa gestão do tempo, comprar o tempo. Tá bom. Então, se você... e muita gente fala, o funcionário, ele sempre comete problemas, comete erros. Se é um problema, um erro do funcionário recorrente... O responsável por isso é o dono, é o líder. Sim. Porque ou é um problema de pessoas que não foi um processo seletivo, ou não passaram por um treinamento correto, né? Ou um problema de processo, você não tem um processo bem definido. Sim. Não, e você coloca no livro, eu acho, que você fala que quando você delega para alguém, a pessoa talvez não vai ter a mesma entrega que a sua, mas você vai e corrige só a porcentagem que ela... Por exemplo, eu coloco 100%. Exato. Se eu delego, talvez a pessoa não vai ter a mesma entrega que a minha, mas ela vai entregar 85%. Eu vou e corrijo os outros 15%. Exato. Então, isso é muito importante. Eu também tenho aprendido isso cada vez mais. Né? A gente chama 10-80-10. Tá. Então, ao invés de você fazer 100% de uma tarefa, você investe 10% do seu tempo em explicar, preparar uma pessoa, alguém, para realizar a tarefa.
A pessoa faz 80% do trabalho e os 10% finais que falta, você revisa, refina e ensina essa pessoa o que precisa ser completado para que na próxima seja um 10,85,5. Muito bom. Até o momento que você vai poder delegar 100%. E aí a gente fala, mas ninguém faz tão bem quanto eu. Querido, isso é perfeccionismo. Total. Se ninguém faz tão bem quanto você, a não ser que você seja um gênio, Leonardo da Vinci. Sim, Steve Jobs. A não ser que você realmente seja uma pessoa extraordinária, que realmente não tem comparação, o seu processo ele é replicável. Muito bom. Se você não delegar, você vai se afundar. Eu falo isso porque eu já me afundei mais de uma vez. Muito bom, Gustavo. Muito bom. E desse universo de leitura, se você estivesse aqui no corte dos livros, quem que você gostaria de entrevistar? Olha, uma pessoa que eu realmente gostaria de entrevistar, de verdade, seria a Oprah. Muito bom. Tá? Muito bom. Porque a Oprah é uma referência minha já de muitos anos. Legal. Né? Você leu o livro dela já? Ou não? Eu acabei não lendo. Tá. Eu acabei não lendo. Mas é uma pessoa que eu admiro há muito tempo, porque é uma pessoa que, assim, infelizmente nos Estados Unidos tem uma questão muito grande com pessoas negras. Sim. Né? E ela conseguiu, assim, entre aspas, contra todas as chances, ela se tornou uma das mulheres mais influentes do mundo. Sim. Mano. Da onde ela saiu pra chegar onde ela chegou, né? Exato. Eu perguntei do livro porque eu também não li e eu comprei ele num sebo. Cara, eu paguei sabe quanto? R$200. Nossa. Por quê? Porque não tem mais, não tem nenhuma mais editora no Brasil. E aí eu tava ouvindo, acho que um documentário, eu não lembro qual, e aí ela falou do livro, eu falei, nossa, mas eu nunca li eu nunca vi o livro da Oprah, né? Aí eu fui pesquisar, eu achei ele num sebo online, a pessoa tava indo por R$200. Nossa. Eu falei, nossa, mas tinha uma unidade. Aí eu consegui comprar uma outra unidade, eu comprei 2 e dei de presente pra uma amiga minha, e eu quero ler. Porque eu também acho que é uma baita história. A Oprah, Viola Davis, da onde essas mulheres saíram para o que elas conquistaram é absurdo. Exato. Uma recomendação que eu dou eu não li tantas, né, mas uma recomendação que eu dou para empreendedores principalmente é ler biografias de empreendedores de sucesso. Muito bom. Tá? Não estou falando se são empreendedores bons ou ruins, mas, por exemplo, eu não lembro se Steve Jobs tem biografia, mas, por exemplo, Jeff Bezos tem. Elon Musk tem outros empreendedores também, não lembro tantos de cabeça agora, mas por que essas biografias elas são importantes? Para você entrar na mente de como essas pessoas pensam. Total. Silvio Santos, imagina. Exato. E assim, hoje também a minha já é uma questão muito pessoal. Hoje, como que eu procuro ler livros, principalmente quando são esses, não só no livro técnico também, né, mas esses livros de biografia, até pela essa questão da alma, né, que a gente fala, eu não só leio o livro, né, eu peço para minha alma entrar em contato com a alma do autor, para eu encontrar aquilo que realmente eu preciso para mim. Muito bom. Então, muitas vezes hoje, quando eu estou fazendo alguma leitura, às vezes eu sei que eu tenho alguma coisa que eu preciso que está em determinado livro, mas eu não estou com tempo ou não sei onde está, eu medito, eu falo, então vamos lá. Onde está a informação que eu preciso? E eu começo ou a folhear, ou se é o Kindle também, eu começo a passar pelo... Né? E vem. É muito real isso, Gustavo. Vem a informação. As pessoas podem achar que a gente tá num papo muito louco aqui, mas é muito real. Sabe por quê? E outro dia eu tava contando, acho que foi um podcast que eu gravei, que eu tenho lá atrás, né, no escritório lá em casa, um monte de livro que eu ganho, eu compro, eu coloco tudo lá. E aí é a minha biblioteca. E aí eu escolho nisso, tipo, também, eu falo, e aí, qual que vai ser o próximo? E aí outro dia, cara, eu passei, parece que o livro olhou pra mim. Sim. Porque, cara, tem 200 livros na prateleira. Aí eu olhei e eu bati o olho em um. Aí eu falei, legal, beleza. Aí, depois eu voltei de novo e eu passei e bati o olho de novo. Falei, não, eu vou ler esse cara. Aí eu fui lá, peguei. Então, eu acredito muito nisso, cara. Sim. Eu acredito muito nisso. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também. Para não cair no viés, né? Exato. Então, assim, quando a gente faz essa forma, né, de tentar entrar na mente do autor, só tem que tomar cuidado para não cair na loucura do autor. Sim. Na loucura da pessoa. E assim, dá para você sentir
né? Depende da sua sensibilidade, mas eu consigo sentir, tipo, ok, a mente o autor, acho que ele estava pensando isso, que não é tão positivo. Tá bom. Então isso aqui eu vou pegar o ensinamento, mas eu não vou entrar na mente dele. Não vou por esse caminho, né? Isso. Tá. Então isso vale até para podcasts. Então, por exemplo, eu estava ouvindo um podcast esses dias, podcast muito bom, uma conversa realmente enriquecedora, mas uma pessoa bilionária, então assim, você fez 1 bilhão, eu vou escutar o que você tá falando. Alguma coisa ele fez certo, né? Exato. Mas apesar dos ensinamentos que essa pessoa trouxe, muitas das frases que essa pessoa usava, sabe quando dá aquele choque, aquele Sim. negócio do gut? Aquilo que você falou, né? Não caiu legal. Então assim, muito da mentalidade dessa pessoa não condizia. Então, ok, essa pessoa conseguiu sucesso, é inegável, mas na própria palavra dela, ela falou que ela estava infeliz. Foi incongruente, né? O corpo não falou junto, Exato. né? Tá. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa mente contaminada, vou falar assim. Tá bom. Para não cair na loucura dos outros. Muito Por isso bom. é importante você estar em contato com a sua alma. E você se conhecer, né? Gatilhos da alma, gente. Gatilhos da alma. Eu vou ler com certeza, vai ser um dos próximos aí. E a importância do autoconhecimento, né? Exato. Senão você ouve o que uma pessoa fala e você sai fazendo o que ela falou e aí vai contra os seus valores, contra o que você acredita. Exato. Então, por exemplo, até meu próprio posicionamento nas mídias sociais hoje. Já há muitos anos me pedem para abrir um Instagram, né? Tá. Mas eu tô trazendo mensagens que são autênticas e sólidas para mim. Tá bom. Por mais que eu queira falar 3 gatilhos mentais para controlar a mente do seu cliente, eu não vou criar isso. Você tem que respeitar a sua essência também, né? É o seu jeito, né? Muito bom. Muito bom. Ô, Gustavo, e quais são os próximos passos aí ainda esse ano? Quais são os seus planos aí para 2024? Essa parte final aí do ano, esse último trimestre aí do ano. Olha, eu tô me preparando para já tá bem avançado o Gatilhos Mentais. Novidade, gente, comemoração 10 anos do Gatilhos Mentais, vai ter novidade. Esse daqui, né? Isso, Gatilhos Mentais. Então o Gatilhos Mentais, ele já está passando por uma atualização, porque eu escrevi ele em 2016, né? Então, tá. Cara, você estava muito à frente do seu tempo falando de Gatilhos Mentais em 2016, né? Exato. Muito bom. Então vai ter uma atualização do Gatilhos Mentais chegando já vai lançar no final de 2025, mas ela já vai estar praticamente pronto desde agora. Tá. E eu tô com uma meta pessoal de vender 3 milhões de livros. Muito bom. Porque o meu papel como empreendedor é transformar a vida das pessoas. E eu tenho certeza absoluta que os livros Gatilhos Mentais, Gatilhos da Alma, os outros livros também, os outros livros são mais técnicos, né? Tá. Mas eu tenho certeza absoluta que meus livros transformam vidas. Você acabou de transformar a minha taxa de conversão e meu faturamento. Então a minha meta daqui para frente, né, então, de 2024 até 2025, é vender 3 milhões de livros. Muito bom, muito bom. E você pensa não, talvez você deve ter pensado, mas assim, se você um dia uma editora te procurar, enfim, talvez a Bestseller, que você lançou bastante com eles, mas assim, se você fosse escrever uma autobiografia do Gustavo, qual seria o capítulo que você teria mais orgulho na sua trajetória até agora? Eu tô pensando nessa pergunta, que eu sabia que ela viria. Então, eu vou dar uma resposta pela tangente. Tá bom. Tá? Porque eu me considero uma pessoa extremamente realizada, porque eu já escrevi um livro, 6. 6. Não, 6. Já escrevi 6 livros, já plantei árvore, já adotei a filha da minha esposa como filha. Pra mim. Então, nesse sentido de realização, minha vida toda, assim, todos os cheques, tá bom, para mim foram cumpridos. Você tá pleno, assim? Tô pleno. Então, assim, a minha resposta é pela tangente, porque na cosmogonia egípcia, parte dela, para você entrar no céu, você tem que responder 2 perguntas. Tá. A primeira pergunta é, você foi feliz na sua vida? Boa. A segunda pergunta é, você fez outras pessoas felizes? Muito bom. Então, é uma resposta pela tangente que eu tô dando, mas essas 2 perguntas, elas eu li em algum livro, não sei qual, há muito tempo. Tá bom. Mas eu sempre baseei a minha vida nessas perguntas. Nessas 2 perguntas. Se eu fui feliz e se eu consegui fazer outras pessoas felizes. Que automaticamente já responde qual que é o que você tem mais orgulho na sua trajetória. Muito bom. Muito bom.
Gente, papo aqui foi bom, hein? Papo aqui pegou fogo, um monte de livro. Foi muito legal. Queria agradecer a sua presença de novo. Obrigado por essa obra. Acho que foi um livro, assim, como eu falei, muito didático, muito aplicável para quem já tem, igual eu estava falando já, algo acontecendo já, que eu acho que entra muito. E quando você deu essa resposta, me veio esse livro, porque eu falei qual que é a sua vantagem. Você realmente tem essa habilidade de, até num simples livro, você consegue passar alguns insights que tá num ponto cego total, assim. Sim. Então, obrigado por esse livro, obrigado por você ter reservado o seu tempo aqui, porque eu sei que o seu tempo, você sempre compra tempo. Exato. Então eu preciso ter gratidão aqui do tempo que o Gustavo aqui cedeu pra gente. E quando lançar o próximo, a gente grava de novo. Vai ficar feito o convite. Com certeza. Vamos gravar sim. Gratidão por ter feito esse convite, por esse contato. Quando a gente se encontrou, né, fizemos aquele call, teve conexão de alma. Sim, muito então, bom. eu também agradeço. E você está numa jornada de transformar vidas, compartilhar a leitura. Livros transformam vidas. Total. Né? Então, eu acredito que a sua missão também, como você vem executando, né, é muito linda. E gratidão. Muito bom. Muito bom. Gente, eu acho que vocês anotaram muita coisa aqui. O Gustavo provocou a gente com bastante. Tem muito livro do Gustavo aqui. Eu vou deixar os links aqui nos episódios. Se inscreva no canal. Eu sei que você está assistindo e não está se inscrevendo, porque eu vejo os números. A gente falou sobre olhar número aqui. Eu vejo lá que você assiste, você não se inscreve no canal. Então se inscreva no canal, curta, compartilha. Coloca aqui nos comentários qual foi os grandes insights aqui do nosso papo. Episódio todas as quartas. E até a próxima.